Olá, a nossa tutora é a Claudineia Aparecida da Silva. As integrantes da equipe são a Clebiane Barbosa Valadares, a Jéssica Silva Barroso, a Juliana dos Reis Souza de Oliveira, eu, Caroline Rusch, e a Maria Manuela da Silva. Nós vamos apresentar sobre a dimensão do lúdico na educação para as múltiplas inteligências e o nosso tema é a brinquedoteca e o despertar das inteligências múltiplas. O presente artigo investiga uma possível relação entre o uso pedagógico da brinquedoteca e o desenvolvimento das inteligências múltiplas. O propósito é identificar se o brincar realmente favorece os estímulos certos para diferentes habilidades e perfis de aprendizagem. Logo, é necessário definir o conceito de brinquedoteca e inteligências múltiplas, para melhor construir conhecimento sobre essa possível conexão. Outros pontos como cultura, as brincadeiras que podem ser incorporadas nos métodos pedagógicos e a psicologia da educação. Elas foram abordadas para guiar as ideias aqui expostas. Para tanto, a pesquisa foi fundamentada a partir de teorias acadêmicas e artigos científicos, numa abordagem qualitativa para interpretar o fenômeno com dados já analisados. A relevância e o ineditismo do estudo está na formulação de alternativas que venham a enriquecer a pedagogia em termos científicos, teóricos e práticos. Por fim, foi apresentado as conclusões, que tratam de apresentar novas abordagens para o desafio de uma pedagogia que incorpore o lúdico e que esteja sintonizada com a subjetividade e o interesse das crianças, rompendo com a uniformidade e a padronização dos métodos pedagógicos clássicos. Espera-se chegar em uma educação mais acolhedora e que contemple o ser humano com toda a sua totalidade e incompletude, pois aprender é uma constante na vida humana. As nossas palavras-chave foram inteligências múltiplas, ludicidade e brinquedoteca. O objetivo central do trabalho é confirmar ou refutar a hipótese de que a brinquedoteca pode trabalhar ativamente aspectos cognitivos, sociais e emocionais, facilitando o desenvolvimento das várias aptidões humanas. Então, dentro do nosso tema, dependendo do contexto, uma criança pode ou não ser estimulada e desenvolver alguma inteligência específica. E se a pedagogia incorporar a ludicidade, consegue a atenção do aluno e, consequentemente, dá espaço para que esse aluno se desenvolva. E dá espaço também para que o professor perceba as inteligências múltiplas que podem ser trabalhadas e desenvolvidas dentro dessa turma. A importância deste trabalho repousa no fato de que as escolas precisam reconhecer mais o componente da ludicidade para valorizar o ser humano completo e não ficarem presas aos métodos passivos de transmissão de conhecimento. Oi, boa noite, meu nome é Juliana, vou falar aqui um pouco da fundamentação teórica. E para Rosa, brincar é um comportamento e não deve ser entendido apenas como uma resposta a um estímulo, mas como uma relação estabelecida com o contexto social implicado dentro do sistema cultural. Ao comportar-se, a criança está alterando o contexto a si mesmo. Assim, o comportamento de brincar precisa de um local para ocorrer, de certos estímulos anteriores e trará consequências a curto, médio e a longo prazo, para o sujeito que se comporta e para o ambiente que o faz. Ao definir brincar e brincadeira, faz-se necessário compreendê-los dentro desse sistema de relações complexas em que estão inseridos. Então, para a criança brincar, de forma, vamos dizer, educativa, que venha a ter proveito para o seu desenvolvimento, é necessário que tenha um ambiente, um local, para que ocorra esse estímulo. E o nosso trabalho, ele vem destacar aqui a brinquedoteca, que é uma forma de estimular essa criança, onde ela vai desenvolver as suas habilidades cognitivas, a coordenação motora, vai desenvolver o seu relacionamento interpessoal, porque ela vai estar ali brincando com um coleguinha, vai estar ali interagindo. Então, a gente vê que a brinquedoteca, ela é muito importante para a criança, até porque ela diz aqui, no contexto social. Então, a gente vê que a brincadeira, o ato de brincar faz parte do contexto social da criança. É uma questão cultural. Então, toda criança, ela brinca. E com essa brincadeira, ela aprende. E a gente vê que ela aprende de forma mais prazerosa, mais gratificante. Então, é muito
é muito mais fácil você trabalhar com a criança de uma forma mais lúdica, que ela vai se manter interessada por muito mais tempo. E além disso, você vai desenvolver as inteligências múltiplas dessa criança, porque cada atividade está relacionada a algo do nosso sistema, que vai desenvolver, né, as habilidades peculiares, habilidades essas que vão definindo ali, né, características da criança, o que ela está mais hábil a fazer, né, e a gente vai ver mais adiante um pouquinho o que cada brincadeira, né, desenvolve na criança. Isso é muito interessante e o professor sabendo trabalhar essas questões, né, ele usando essas estratégias, ele vai conseguir um desenvolvimento pleno do aluno. E é muito interessante isso. E eu vou passar aqui para a minha colega, né, para ela falar um pouco mais sobre o nosso tema da continuidade da fundamentação teórica. Olá, eu me chamo Cleibiane Barbosa Valadares. Eu vou falar um pouco da fundamentação teórica. Cada inteligência processa as informações e estímulos recebidos de maneira única, que contribui para a aprendizagem significativa desde o início da vida escolar da criança. Quadro de atividades lúdicas e seus estímulos, jogos e brincadeiras que servem como estímulo. Enigmas lógicos, narração de história, ouvir música, jogo de memória, aprendizagem cooperativa através das gincanas, jogos envolvendo competição e para reforçar a autoestima. Aprendizagem sobre a fauna e flora através de jogos ilustrativos com temas da natureza. Tipo de inteligências. Inteligências lógicos, matemática, inteligência linguística, inteligência musical, inteligência especial, inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal, inteligência naturalista. A brincadeira lúdica, ela é muito importante para o desenvolvimento da criança, a partir das pesquisas, em fontes, o grupo optou trabalhar jogo da memória, sendo assim um jogo da memória que trabalha a memória visual e a atenção e a concentração, onde a criança pode encontrar e associar seus pares para a maior desenvolvimento cognitivo. Com tudo isso, as crianças aprendem de maneira lúdica. Quando a criança brinca, através do brincar, a criança forma conceitos, seleciona as ideias, percepções e socializa cada vez mais. O brincar é uma atividade que auxilia na formação, socialização, desenvolvimento das habilidades psicomotoras, sociais, físicas, efetivas, cognitivas e emocionais. Essa é a principal função do aprendizado de uma criança, né? Do brincar. É uma função que a criança aprende, interage com os outros colegas, e com tudo isso, a criança vai interagindo cada vez melhor. Olá, dando continuidade, eu vou falar da metodologia. A presente pesquisa apresenta as seguintes características: teoria e base em materiais bibliográficos, arte e discussões conceituais; qualitativa, porque busca entender o fenômeno e o problema analisado sobre uma perspectiva que vai além do mensurável informativo; a revisão da literatura e a bibliografia, porque analisa fontes e escritas de outros autores sobre o mesmo tema. Resultados e discussões: a psicologia da educação e as ciências pedagógicas oferecem boas ideias para aperfeiçoar uma pedagogia ativa e estimular as várias inteligências humanas, como jogos, brincadeiras e o lúdico. É possível conciliar os aspectos cognitivos, emocionais, sensoriais e sociais, facilitando o desenvolvimento de muitas habilidades dos alunos. A ludicidade, o jogo e a brincadeira, quando usados com finalidades pedagógicas, podem facilitar a aquisição de habilidades e competências.
Uma pedagogia pautada pelos reais interesses e necessidades das crianças é um bom caminho para o aluno amadurecer em muitos aspectos e desenvolver a inteligência mais alinhada com o perfil dele. Então, valorizando a autonomia e saberes individuais do aluno, esse aluno aprende brincando e se torna um adulto consciente do seu valor e do seu papel na sociedade, porque ele passa a saber ele passa a saber que suas dificuldades fazem parte dele, assim como as suas habilidades. Conforme demonstra o suporte acadêmico e a pesquisa exposta, a brinquedoteca é um ambiente ideal para o despertar dessas inteligências e habilidades. Assim encerramos nossa prática interdisciplinar Oficinas Pedagógicas.